nós, como seus filhos, passemos pelo sofrimento. Amém, igreja? Amém. Rapidamente, eu queria te mostrar pela palavra de Deus. Abra a palavra de Deus em Salmo 34. Eu vou fazer algumas leituras longas. No Novo Testamento, isso foi uma das dificuldades que as pessoas tiveram quando Jesus veio. Você lembra qual foi a pergunta que quando Jesus veio? E a pergunta crucial era: é esse o tempo em que restauras o reino a Israel? É agora que nós vamos deixar de ser escravos e a gente vai voltar à monarquia, a gente vai reinar e vai estar, me permita a expressão, não é muito adequada, por cima da carne seca? Será que isso não foi a grande dificuldade que os judeus tiveram? No Velho Testamento era normal que as pessoas acreditassem o seguinte: fidelidade gerava no Velho Testamento bênçãos constantes, instantâneas. Eles eram imediatistas. Eu obedeço, não desobedeço, logo sou abençoado. Você disse aleluia, mas não deveria dar agora. Eu estou falando de um ensinamento errado que eles tinham. Eles diziam o seguinte: para mim é o seguinte, eu sou filho de Deus e eu mereço isso. Esse salmo que nós vamos estar lendo, eu vou pedir que cada irmão leia um verso. É o Salmo 34 inicialmente. Vamos lá, bem rapidinho, não vou explicar muito, é só para você entender como era boa a vida na perspectiva dos judeus. Vamos lá. Olhe para mim aqui um pouquinho. Louvarei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Em todo tempo. Triste ou alegre eu vou louvar. Com ou sem dinheiro eu vou louvar. Amém. Sendo aberto, fazendo a cirurgia, fazendo uma selfie, eu vou louvar. A ideia é essa, é uma vida sem sofrimento. Vamos continuar, verso 2. A minha alma se alegrará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. E essa vida, como diz os adolescentes, é muito massa. Ei, é da hora, essa coisa é muito maravilhosa. Vamos lá, verso 3. Agradecer ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Amém? Vamos engrandecer o Senhor comigo e juntos lhe exaltemos o nome. Ei, você imagina fazer parte dessa igreja? O inimigo perdia, o justo, que era os filhos de Deus, venciam e não tinha para ninguém. É uma ideia de que a vida de fato era perfeita. Mas vamos continuar para a igreja entender e entrar nessa atmosfera. Por favor. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Dá para ler. Amém, irmãos? Busquei ao Senhor. E na mesma hora eu recebi a bênção. E Ele me livrou de todos os meus temores. Se você tem síndrome do pânico, Deus está dizendo: ó, tua síndrome do pânico acaba hoje aqui. Se você está doente, sua doença acaba aqui hoje. Vocês ainda não entenderam a palavra. A ideia que os judeus tinham é isso: a bênção é instantânea. Eu sou filho de Deus, a herança é minha, o melhor é meu, doença não entra, vai ter tudo, não vai me faltar nada, e a vida é uma mil maravilha. Vamos continuar mais um pouquinho para vocês entenderem. Eu não estou falando mal contra o salmista não, tá, irmão? Sabe a perspectiva dele como judeu. Continua. Olharam para ele e foram iluminados. E seus olhos não ficarão confusos. Amém? Não tem confusão. Eu olho para Jesus, a resposta dele acabou-se. Não tem problema. Vamos lá, continua mais outra pessoa. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Livrou-me dos meus temores. Clamou esse pobre ao Senhor e Ele me livrou de todas as minhas angústias.
ninguém toca. Ninguém mexe com esse aqui. Amém? Glória a Deus. Essa é a ideia do nosso Deus mesmo. Mas Deus se revela dessa forma. Continua mais um pouquinho. Provar e ver que o Senhor é bom. Bem-aventurado aqueles que nele confiam. É só promessa. É bom demais esse negócio, irmão. Continue. Outra pessoa aí. Amém? Olha essa aí, irmão. Teologia da prosperidade bem explícita. Temei ao Senhor, pois nada falta aos que o temem. Diga alguém aí do seu lado. Receba aí. Receba, varão. Receba aí, meu irmão. Olha, não vai faltar nada. Amém. O problema é o seguinte, eu acho que a igreja está gostando do texto. Eu não vou falar contra o texto não, irmão. É só para vocês entenderem qual era a perspectiva dos judeus naquela época. Vamos ler mais um pouquinho, é tão bom a leitura. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Amém? Os filhos dos leões vão ter fome, mas os filhos de Deus não. Aleluia. Fui jovem, fui moço, novo, em toda a minha vida. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Estamos falando sobre o trono de Davi, não faltava nada. Eu vou parar o texto, senão vocês vão ficar gordinhos demais, tanta vez aqui. Mas vamos fazer alguns questionamentos. Houve um momento em que Davi fugia de Saul. E ele chegou na cidade sacerdotal. E a palavra de Deus diz que ele estava com um grupo de homens. E ele disse ao sacerdote: tens aí pão para dar aos homens? Os homens estão morrendo de fome. Eu achei uma brecha. E não é que eu seja um teólogo helenístico. Não, não é isso. Mas Davi, quando fugia, ele teve adversidade. Ele teve dificuldade sim, irmão. E possivelmente em muitos dos estágios de Davi, ele também sofreu. A perspectiva era uma, a realidade é outra. Eu posso passar por esse sofrimento. Amém, igreja? O apóstolo Paulo, eu sei que gera uma discussão muito grande. Ele tinha um espinho na carne, foi a palavra mais certa que a Bíblia diz. Uma pergunta simples: ele foi curado? Qual foi a resposta de Deus? Paulo, tu vai continuar assim, e eu serei o teu analgésico. A minha graça vai ser suficiente. Eu tenho acompanhado uma criança lá em Vitória de Santo Antão. Ela nasceu com uma doença rara. Ela tem dificuldade, a pele dela não gera anticorpos. Se você tocar a pele da criança, ela cai. Ela tem quase um ano, acho que um aninho já, e ela só sai toda enfaixada. E é sofrimento, isso me permita citar isso, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Toda vez que vai se fazer o curativo, a pele sai nas faixas. Olha o que a médica disse recentemente para ela. Ela não sente mais a dor como você imagina que ela sente. Porque ela não sabe o que é prazer, ela só sabe o que é dor. Então ela já se habituou àquela situação. Só que o homem, ele foi projetado com esta capacidade, é algo vindo de Deus mesmo. Se a pessoa simplesmente tem um problema de locomoção e ele não pode mais dobrar, ele poderia dizer: eu não posso mais andar porque minha
normal. Minha mãe andava desse jeito. Ele, com uma perna dura, se adapta e não para de andar. E aquilo faz daquela debilidade uma plataforma para deixar daquela pessoa mais forte do que qualquer outra que ainda não passou por aquilo. Eu estou dizendo, se Deus permite o sofrimento em cada um deles, tu vai sair mais forte. Vamos lá. O que se fazer diante daquilo, na verdade, que nós vamos enfrentar? Por favor, abra a Bíblia em Isaías 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O salmista, desculpe, o profeta está dizendo o seguinte: enquanto vocês não entenderem o porquê que estão passando por essa situação, distante da visão, da ótica que vocês estão vendo, eu tenho um plano mais excelente. Eu vou desafiar os estudantes da Bíblia. Por favor, tentem completar a frase. Irmãos, tende por motivo de gozo ou de grande alegria quando passardes ou cairdes por várias tentações, várias provações. O autor desta carta ou epístola diz o seguinte: quando vocês passarem por isso, vão estar melhor preparados do que quando essas provações iniciaram. Então, se você está sofrendo por algo que você está passando, enfrentando, Deus está moldando o teu caráter. Ele tem um plano mais alto e os pensamentos dele você não vai atingir. É uma frase tão simples, irmão, sem talvez aquilo tudo que você precise. Mas se você puder, diga para alguém: não se preocupe, Deus está trabalhando. Aleluia! Algumas das enfermidades, inclusive que nós passamos, ou alguns sofrimentos que enfrentamos, às vezes é porque a gente tem uma percepção de um Deus que vai nos dar tudo aqui na terra. O que Deus prometeu quando vai acabar dor, enfermidade, dificuldade, sofrimento ou qualquer outra coisa, não é aqui nesta terra. A palavra de Deus diz que é no céu onde nós vamos entrar numa terra de descanso, onde mana leite e mel. A situação está falando sobre a Jerusalém celestial. É um céu de gozo, é um céu de alegria. Mas aqui todos nós podemos passar por qualquer uma dessas situações. Nós vamos sofrer. Mas pastor, onde eu posso ir? De que forma eu posso buscar ajuda quando este momento estiver acontecendo na minha vida? Abra, por favor, Gálatas 6, 7 e 8. Se tiver uma pessoa voluntária, leia bem alto, por favor. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também separá. Porque o que semeia na sua carne, da carne separá a corrupção, mas o que semeia no espírito separá a vida eterna. Amém? Deixa eu tentar trazer para uma linguagem mais tranquila para você entender. É mais ou menos isso. Vai chegar alguns momentos na nossa vida em que a carne vai estar dilacerada, a carne vai estar sofrida, a situação humana vai estar debilitada. E é interessante, você decide o que você faz quando estiver nesta situação. Se semeia na carne ou se semeia no espírito. Se você simplesmente acreditar que a luta humana é maior do que o peso da glória que Deus tem para nós, você fica
vida. E a família dele, vamos cantar o hino que ele gostava. E aquele homem dizia à sua família: olha, eu quero fazer um pedido para vocês. Se vocês puderem, parem de orar, porque eu sei se eu partir agora, meu sofrimento acaba e o peso da glória, o céu me aguarda. E o filho começou a chorar e disse assim: pai, eu disse isso mesmo. Como é que o pai se despede de filho, da esposa, de neto? Ele sabia que o céu é melhor. Diga alguém aí: o céu é melhor. O céu é melhor. Se você semeia na carne, você vai ficar fracassando na carne. Mas se pelo Espírito de Deus diz: olha, pai, está doendo, mas eu não vou deixar de te adorar. O problema é que nós estamos invertendo valores. Primeiro a gente pede a Deus, Deus nos dá e a gente adora. Não foi esta oração que Ele nos ensinou. Vamos orar a oração ensinada por Jesus. Pai nosso. Espera aí. Vocês disseram: santificado seja o teu nome. É a primeira coisa que a gente faz, querido. Pai nosso que estás no céu. Eu coloco a minha dor de lado, mas a minha coração não vai deixar de sair da minha boca. Eu não vou deixar de adorar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha. Espera um pouquinho. O que é o rei, pastor? Eu já fiz uma coleção de alguns teólogos, pensadores da atualidade. E sabe a melhor expressão deles assim? O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? É o poder de Deus agindo no coração do homem. Você entendeu isso? Pastor, o senhor começou falando de sofrimento. O senhor falou que às vezes Deus permite sim essas coisas na vida da gente. E o senhor está me ensinando, quer me ensinar que em meio à situação eu tenho que adorar. Vamos continuar. Ele adora. Pede de Deus a força, o poder de Deus agindo dentro de nós. Venha a nós o vosso reino. E olha, Deus, eu não aceito a morte dele. Eu não aceito. Eu não aceito. Me permita a grosseria. Quem é você? Eu sei que não é uma base, uma fonte teológica segura. Filme, Desafiando Gigantes. Se Deus me der, eu louvo. Se Ele não me der, eu louvo. Esta é a dinâmica do reino. Eu não preciso de nada que Ele pode me dar para adorar, para exaltar. O problema é que a gente às vezes perde essa óptica, ou esta ética do reino. Vamos lá, me perdi do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão é alimento básico. Seria o sustento da nossa vida, o alimento. Olha como ele apareceu. Elementos da oração. Primeiro, chegue na presença de Deus adorando. Aleluia! Adorando. Semeia no Espírito. Vamos continuar para a gente terminar isso. Esta oração. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Assim como nós. É melhor a gente parar, vai complicar para a gente agora. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair. A expressão também pode ser entendida como fracassar em meio à tentação, mas livra-nos do mal.
Lamentavelmente é difícil de dizer isso. Quer ser abençoado? Quer passar por cima desse sofrimento? Traga a sua maior oferta. Entregue o seu maior dízimo. Isso aí é ação de fidelidade. Nesta oração, em qualquer uma das ocasiões, Deus me ensina a adorá-lo. Adore. Adore a Ele. Glória a Deus. Louve, exalte. Mas pastor, como é que eu vou entender? Alguns sofrimentos são gerados quando a gente faz esse tipo de questionamento. Crente tem uma situação privilegiada. Eu não sofro, eu não tenho dificuldade, eu não tenho enfermidade. E a gente vira super crente, como diz o teólogo Paulo Romero, Bentual, autor do livro Evangélicos em Crise e Super Crente. Eu não vou falar nome por questões éticas, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa perspectiva de prosperidade que muita gente prega. Eu conheci uma senhora e tenho muito respeito por ela, não sei onde ela anda, mas ela aparecia aqui em Pernambuco várias vezes, falando o seguinte: crente não compra no cartão de crédito, crente não adoece, crente doente está em pecado. Crente compra à vista, no cacau, dinheirinho novo, é assim, Deus quer você assim. E o ministério dessa irmã quase que ia a pique. Quando ela deu entrada, foi socorrida no hospital, doente, e ainda mentiu a respeito do seu nome. E aí? Por que a gente tem que colocar que porque somos crentes? E aí eu vou para o salmo que a minha esposa mais ama, que é o salmo de Asaf, Salmo 73. Vamos lá, bem rapidinho. Vou pregar sobre ele não, minha esposa. Ela diz assim: quando você não se prepara bem, você prega sempre no Salmo 73. Só vou citar isso. Vamos lá? Escuta aí. Estamos no mesmo contexto. Velho Testamento, eu obedeço, Deus me abençoa, nada vai me faltar e eu não tenho dificuldade. Vamos lá. Escuta o desabafo. Escuta, olha para mim. Olha para mim aqui um pouquinho. Vou subir para você entender. O desabafo deste homem. Eu já fiz um seminário, já participei de um seminário promovido pelo professor Gildo José, que é pastor da nossa igreja lá em Piedade, e ele pediu para a gente fazer. O nome do seminário era Esgotamento Espiritual. Era um desviado compondo uma música de salmo. Olha o que ele diz quando ele deixa de estar no templo e dá uma olhada fora do muro da igreja. Ah, eu não gosto de ser crente não, porque tem uma cerca ali de proteção. Essa cerca de proteção não é para te aprisionar, é para te proteger do abismo que está depois dela. Ele deu uma olhada acima dos muros do castelo e enxergou homens que não eram tementes a Deus, ímpios que falavam mal de Deus e da religião dele. E ele diz assim: como é que esse camarada faz o que faz, estão bem, e eu, como fiel a Deus, estou aqui nessa pindaíba, me permite a expressão, nessa miséria, e esse cara que não tem nem respeito pelo Deus que eu defendo, vai. Olha o desabafo dele. Ô Deise, bem alto, como se estivesse viva. Leia, minha irmã. Ô Deise, Jesus te ama. Leia alto. Ok? Primeiro verso. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Olha o que ele está dizendo, olha para mim um pouquinho. Bom é Deus para com esta igreja. Porque para mim mesmo. Verso 2, outra pessoa, bem alto. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Amém? Eu levei um trupicão, como diz no meu interior. Foi uma topada. E não se diz isso, né? Que pobre só vai para frente quando leva uma topada, um amigo com ele. Ele está dizendo isso. Meus pés quase revelaram. Quase eu me desviei. Quase eu caí. Esse cara está em desespero. Vamos continuar. Outra pessoa. Ok? Problema identificado. Eu invejava.
coisa linda, queria uma blusa daquela. E veio as duas iguais. Onde eu pego essa promoção? As duas irmãs que vêm com a blusa igualzinha ainda senta junto. É bonito isso, gente. Eu invejei alguém que era próspero, que era melhor do que eu e não tinha o meu Deus. Continua outra pessoa. Porque não há apego na sua morte, mas firme está a sua boca. Não há perto na sua morte, mas firme está a sua força. É o camarada perdendo a fé e a força e alguém projetando uma força inabalável. Continua, outra pessoa. Não se acham em trabalhos como outras gente, nem são afligidos como outros homens. Vida fácil. Continua, outra pessoa. Pelo que a soberba observa como polar, perde de violência como de Continue, meu irmão. Pode continuar um pouquinho mais. Eles estão inchados de gordura, superabundam para as imaginações do seu coração. Outra pessoa continua. Pode continuar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Ok? Vamos lá. Pula aí para o 13. Na verdade, não tem purificado o meu coração. Peraí. Ele está dizendo o seguinte: na verdade, é em vão. Esse lance de ir para a igreja na quarta-feira, doutrina, ouvir a palavra de Deus por aquele negando da igreja de Deus, é perda de tempo, é só balela, é aquela palavrinha bonitinha. E eu saio de lá forte, mas a minha luta acompanha. Ele está dizendo o seguinte: é em vão estar na presença de Deus. Eu purifiquei o meu coração e não tenho visto o resultado disso. Em vão. Continua. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Eu durmo com raiva, eu durmo frustrado, acordo pior ainda. E assim tem sido os meus dias. Todo dia eu tenho sido castigado, porque eu não entendo, dá certo para todo mundo, menos para mim. Fulano chegou depois de mim, Deus já abriu a porta, já fez isso, já fez aquilo. E a gente fica nessa loucura, irmão. Baixar o 15. 16. Alguém lê? Tem aula. Peraí, só um minutinho. Organiza. É o 15. Tem aula. Se eu dissesse, também falarei assim: eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Olha pra mim. É como se eu dissesse hoje aqui, irmão, tudo que eu prego, nem eu mesmo acredito. Você imagina a pessoa falar aqui, irmão, cantar: Tu és fiel, Senhor. Mas não é pra mim. Tu és fiel, Senhor. Tudo ilusão. Ele diz assim: eu não poderia chegar na reunião de oração que Azar fazia, na preparação do culto, eu não posso falar que eu estou exortando espiritualmente, eu estou me afastando, eu não acredito nessa provisão, nessa bênção, eu não acredito naquilo que eu prego, que eu oro, que eu canto, eu não acredito. 16 ou 17? 16. Quando eu tentei compreender isso, existe uma expressão de aviador que se chama entrei em parafuso. É uma linguagem de aviador e o que é? É quando o avião está bem. Eu navegarei. Oceano Espírito. Ó, você está lá em cima. Vê que coisa linda de ouvir. Diga para alguém aí: você tem um som de águia. Não, diga com fé para ver se você acredita nisso. Mas quando ele disse isso, ele estava lá no voo da águia. Já viu o avião quando estoura os dois motores, dá pânico nos dois motores? Aí o avião faz isso. Dois motores, ele aperta o botão do eject para a cadeira do piloto subir, descobre depois que aperta o botão que está quebrado e que som. Ele vai se esborrachar lá embaixo. Mas quando a SAF vinha nessa queda livre, ele foi para o 17.
até que entrei no santuário de Deus. Então eu perdi os fileiros. Sofrimento mais tempo, sofrimento mais presença de Deus, sofrimento mais vitória, sofrimento mais livramento, sofrimento mais força, mais fé. Até que entrei no santuário de Deus. Eu estava buscando alguns pormenores desse versículo. Sabe o que ele está dizendo? É a mesma utilização do Salmo 23. Leva-me mansamente para águas tranquilas. É a ideia de templo. É o mesmo templo citado lá em Êxodo. Olha, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Eu habito com vocês. Eu sou a força de vocês. Eu levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu levo os meus olhos para o monte. Eu quero encerrar citando Neemias capítulo 1. Chega o mensageiro de Jerusalém, os muros derrubados, a cidade em ruínas, um remanescente passando fome, necessidade e humilhação. E estava lá Neemias na corte do rei, servindo ao seu rei, trabalhando para o seu rei. E ele pergunta: como é que está a situação dos que ficaram lá em Jerusalém? O sofrimento dele chegou no ápice ali. E foi dado o relatório. Os muros, olha isso, isso é profético para você nessa noite. Os muros foram derrubados. Essa ideia de muro é a fortaleza. Eu li hoje de manhã. Eu confio nesse Deus, porque no dia da minha adversidade, Ele vai me esconder no seu pavilhão. Deus é um muro forte, Ele é a tua proteção, igreja. A cidade de Neemias foi queimada, e os nossos irmãos estão lá passando fome e necessidade. A palavra de Deus diz que aqueles foram os piores dias da vida de Neemias. A palavra do Senhor Jesus diz que aquela informação, aquela situação levou ele a desmaiar. Ele se assentou, chorou, amargou, amassou na candarabá. Glória a Deus. Aleluia. Mas chegou uma hora que ele teve que enxugar as lágrimas, pegar a sua bandeja, pegar o seu vinho e foi até a presença do rei. Aquele espírito angustiado transpareceu, e o rei que perguntou a ele simbolicamente pergunta a tu nesta noite aqui nesta casa: você não é assim? Você é feliz? Você é exemplo de fé para muita gente, mas o teu semblante é diferente. Você nunca chegou na minha presença desse jeito. Isso não é outra coisa senão a amargura do Espírito. A dor está corroendo, corrompendo teu sangue, teu corpo, teu nervo, teu tudo. O que houve? Aleluia, O Deus. rei perguntou isso. Jesus está dizendo: não vai ser sempre assim. Ele disse: olha, como eu posso estar bem vendo a minha família, vendo os meus antepassados, vendo a minha cidade, a minha história destruída, o caos, a vergonha. Mas eu me lembro de um dos elementos de Neemias na sua oração: perdoa os pecados de Israel. Muito sofrimento, muitos deles é fruto de desobediência. Depois que ele deu, aquele rei perguntou o que Deus te pergunta hoje: o que me pedes agora, Neemias? Eu quero reconstruir a minha cidade. O plano inicial era pelo menos fazer um muro. Ele fez um muro, diga amém. Ele fez a cidade, diga amém. Ele congregou aqueles que estavam dispersos e disse ao povo, e aí eu vou parafrasear: a saída é esta. A ética moral do crente é a palavra, e essa palavra é poderosa. Erga a sua espada
permaneça onde você está e vá resolver isso. Tem muita coisa para fazer. Tem algum soldado em Cristo aqui? Fica de pé e bate continência para Ele. Diga a Ele: tu pode contar comigo, Jesus. Eu não vou baixar a minha espada. Eu vou continuar lutando. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Cavalos de justiça. Deus é justo. A mão dele também é de misericórdia. Ele é justiça, mas também é misericórdia. Não vai ser sempre assim. Deus vai entrar nesse negócio. Vou pedir que pela última vez você escolha alguém e diga assim: Deus vai chegar com providência nessa situação. Diga de novo a Ele e a gente vai orar encerrando. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu não preciso dizer, mas eu gosto de lembrar quem está aqui ainda desapercebido. Deus está aqui e está conosco. Senhor, esta é a tua igreja. E ela se reúne na intenção de te adorar. Recebe a nossa adoração nesta casa. Pai, vem com poder e grande glória e traz à existência as coisas que ainda não podemos ver. Olha, Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos nesta casa. Sabemos, ó Deus, que onde vamos podemos contar contigo. Pai, eu apresento cada família. Pai, essa família agora que vive o caos, ó Deus, que está desestruturada, mas a tua palavra ainda não foi liberada. Nós te pedimos nesta hora, Jeová, na vida desse homem e desta mulher, que opere um milagre na vida deles. Libera, Pai, o teu perdão sobre eles. Perdoa os seus pecados, restaura aquela família, nós te pedimos. Oramos por aqueles que estão enfermos. Oramos por aqueles que estão nos hospitais, nas cadeias. Aqueles que não encontram o sentido da vida. Que eles possam trocar a dúvida por adoração, Pai. Que a murmuração possa ser trocada pela adoração. Adore, 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 adore a Ele. Libere o teu louvor para o Senhor Jesus. Ele está dentro do lugar. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Pai, apesar da intenção, Pai, da dor tão intensa, nós estamos de pé, porque o Senhor é conosco. Obrigado por ser nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Obrigado por se manifestar o teu povo como Jeová Rafá, como Jeová Tsidkenu, como Jeová Yeshua Hamashia, o Cristo enviado de Deus para nos socorrer e para ser Deus na nossa vida. Deus na nossa vida, dono da nossa vida. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos por tudo. Antes de impetrar a bênção apostólica, eu queria saber se tem alguém entre nós hoje que veio e entendeu a palavra e quer aceitar Jesus. Eu não tenho muito tempo, por isso que preciso ser objetivo. Alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Se tiver, nós oramos por você aqui agora. Se não tem, recebam a bênção de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Divino e Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora, e os vencedores em Cristo Jesus dizem amém. Eu deixo de falar com a pessoa que está